Imagine-se aquilo que você chama de você mesmo, seus pensamentos, seus desejos, sua ambição, não fosse verdadeiramente seu. E se o seu ego, essa voz constante que define quem você é, fosse na verdade uma prisão cuidadosamente construída, e pior, criada por um Deus que não quer a sua libertação, mas sim o seu aprisionamento eterno. Hoje, vamos explorar uma das ideias mais ousadas e polêmicas da filosofia espiritual: a possibilidade de que o ego humano seja uma invenção de um Deus falso, ou mesmo maligno, para nos manter longe da verdadeira liberdade. Antes de discutirmos se o ego foi criado por um Deus maligno, precisamos compreender o que exatamente estamos chamando de ego. Afinal, esse termo é usado de tantas maneiras diferentes que, às vezes, parece significar tudo e nada ao mesmo tempo. Na psicologia moderna, especialmente a partir de Sigmund Freud, o ego é entendido como a instância da mente responsável por mediar entre nossos desejos mais primitivos, o id, e as regras ou ideais que aprendemos com a sociedade, o superego. Ou seja, é a parte que constrói a nossa identidade funcional no mundo, o eu que vai trabalhar, que assina documentos, que se lembra do seu endereço e que sabe que precisa pagar contas. Sob esse ponto de vista, o ego não é bom nem mau. Ele é um mecanismo necessário para lidar com a vida cotidiana. Mas quando olhamos através das lentes de tradições espirituais antigas, o ego ganha um significado bem diferente e muito mais profundo. No hinduísmo, encontramos o termo ahamkara, que significa literalmente o fazer do eu. É a tendência da mente de se identificar com algo e dizer: isto sou eu, ou isto é meu. É como se a consciência pura, que originalmente não tem forma, decidisse vestir uma fantasia e acreditar que ela é real. O problema é que, ao acreditar demais nessa fantasia, esquecemos que somos, na essência, muito mais do que ela. O budismo vai ainda mais longe ao afirmar que o ego é, na verdade, a raiz do sofrimento. Para Buda, a principal ilusão que aprisiona o ser humano é a crença de que existe um eu sólido, separado do todo. Essa sensação de separação cria medo, desejo, apego e todos os ciclos de frustração que nos mantêm presos. Em outras palavras, o ego é como um holograma tão convincente que passamos a tratá-lo como a realidade final. Já no misticismo ocidental, especialmente no gnosticismo, o ego é visto como uma máscara cuidadosamente colocada sobre a alma para impedi-la de se reconhecer. Os gnósticos diziam que nós não somos realmente este eu, que vive preocupado com status, dinheiro, aparência ou aprovação. Esse eu seria apenas uma construção temporária, implantada por forças que não querem que nos lembremos de nossa verdadeira origem. Podemos pensar no ego como um personagem que representamos num palco. Imagine um ator tão envolvido com seu papel que esquece que está num teatro. Ele sofre pelos problemas do personagem, sente raiva, medo e ansiedade como se fossem dele e chega ao ponto de acreditar que sua vida se resume àquele roteiro. Assim vivemos nós, a maior parte do tempo, confundindo o personagem com o ator, o papel com a essência. Esse personagem, o ego, é formado desde o momento em que nascemos. Primeiro, com as percepções básicas: eu tenho fome, eu sinto frio, esta voz me acalma. Depois, com as comparações e as experiências: eu sou melhor que fulano, eu sou pior que ciclano, eu mereço isso, eu não mereço aquilo. Cada memória, cada rótulo, cada julgamento acrescenta uma camada na máscara. E com o tempo, passamos a acreditar que somos apenas essa máscara, esquecendo que existe algo atrás dela silencioso, vasto e livre. No entanto, a grande questão é: será que essa máscara surgiu apenas como uma ferramenta de sobrevivência, um produto natural da evolução da mente humana? Ou será que ela foi, de algum modo, implantada intencionalmente para nos manter presos a uma realidade limitada? Se a segunda hipótese for verdadeira, então o ego não é apenas uma ilusão inocente, ele é um dispositivo de controle. E como todo dispositivo de controle, foi criado por alguém ou alguma força que lucra com a nossa ignorância. Essa é a provocação que abre o caminho para investigarmos teorias mais ousadas, a de que o ego, longe de ser apenas um erro de percepção humano, poderia ser uma criação deliberada de um arquiteto enganador, um engenheiro da mente
que se apresenta como o Deus Supremo, mas cuja verdadeira intenção é manter a alma distraída, identificada com coisas pequenas e incapaz de despertar para o infinito que existe dentro dela. E se isso for verdade, talvez o ego não seja simplesmente o que pensamos que é. Talvez ele seja a chave para entendermos por que vivemos nesse ciclo de ambições e frustrações, e por que, apesar de sentirmos que há algo muito maior, raramente conseguimos alcançá-lo. Se você cresceu ouvindo que Deus é o Criador de todas as coisas e que tudo o que Ele faz é perfeito, a ideia de um Deus maligno pode soar como pura blasfêmia. Mas, para os gnósticos, um movimento espiritual que floresceu nos primeiros séculos depois de Cristo, essa não era apenas uma possibilidade, mas uma certeza. Para eles, o Deus Supremo, a fonte de toda luz e amor, nunca criaria um mundo tão cheio de dor, injustiça e corrupção. Portanto, a conclusão lógica era: o mundo material não foi criado pelo verdadeiro Deus. Ele teria sido obra de uma entidade inferior, arrogante e ignorante, conhecida como demiurgo. O demiurgo não era visto como uma figura monstruosa e óbvia, como um vilão de filme. Pelo contrário, ele se apresentava como o único Deus, exigindo adoração absoluta, estabelecendo leis rígidas e punindo severamente qualquer questionamento. Sua grande arma não era a violência física, mas a mentira espiritual. De acordo com os textos gnósticos, especialmente o Apócrifo de João, o demiurgo nasceu de um erro cósmico. Ele foi gerado por Sofia, um dos seres divinos do pleroma, a morada da plenitude, que, movida pelo desejo de criar sem a participação da fonte, acabou gerando uma criatura imperfeita. Envergonhada de sua criação, Sofia escondeu o demiurgo, mas ele, ignorante de sua origem, acreditou ser o único ser existente, e num ato de vaidade, criou o mundo material, não como um ato de amor, mas como um reflexo distorcido de sua própria limitação. Mas aqui vem o ponto central para o nosso tema. Para garantir que as almas divinas, aprisionadas nos corpos humanos, não percebessem sua verdadeira natureza, o demiurgo precisava de um sistema interno de controle. Ele não podia simplesmente trancar as pessoas em jaulas físicas, precisava trancá-las dentro de suas próprias mentes, e é aí que entra a hipótese gnóstica sobre o ego. O ego, nessa perspectiva, seria um tipo de software mental implantado no ser humano. Esse programa criaria constantemente pensamentos e emoções que reforçam a ideia de que somos indivíduos separados, frágeis e dependentes das regras e do sistema estabelecido por esse falso Deus. O ego, nesse sentido, é o guarda invisível da prisão. Ele nos convence de que precisamos competir uns com os outros para sobreviver. Ele nos mantém ocupados com desejos fúteis, medos imaginários e dramas intermináveis, para que nunca tenhamos tempo ou clareza suficiente para questionar a realidade. No gnosticismo, o mundo não é apenas fisicamente hostil, ele é espiritualmente manipulado. O demiurgo e seus servos, chamados arcontes, agem como administradores dessa prisão mental. Eles alimentam o ego humano com ilusões de grandeza ou de miséria, qualquer coisa que nos mantenha oscilando entre o orgulho e a culpa, entre o desejo e o medo. Essa é uma visão profundamente diferente da teologia tradicional. Enquanto muitas religiões afirmam que Deus nos testa para ver se somos dignos, o gnosticismo sugere que não é Deus quem nos testa, é um impostor que quer que falhemos, porque a nossa falha garante que continuemos presos ao seu jogo. Se essa hipótese for verdadeira, o ego não é um defeito acidental da mente humana, mas um mecanismo de dominação. Não é simplesmente o que somos, mas sim o que nos ensinaram a acreditar que somos. E toda vez que dizemos, eu sou assim mesmo, ou eu nunca vou mudar, podemos estar repetindo exatamente o script que o demiurgo quer que sigamos. Mas os gnósticos também afirmavam que o ego pode ser superado. Eles acreditavam que a gnose, o conhecimento direto e íntimo da verdade espiritual, poderia quebrar o encantamento. Quando a alma desperta e percebe que não é o personagem, mas sim o ator por trás dele, o poder do demiurgo começa a enfraquecer. E é aqui que a nossa investigação fica ainda mais provocadora. Se existe um Deus maligno que criou o ego para nos manter escravos, isso significa que libertar-se do ego
não é apenas um passo de crescimento pessoal, é um ato de rebelião cósmica, um rompimento com a autoridade do falso Criador e um retorno ao verdadeiro lar, além do mundo material. Se o ego foi, de fato, implantado por uma força que quer nos manter aprisionados, então ele não é apenas um acidente da evolução ou um traço psicológico. Ele é um mecanismo inteligente, cuidadosamente projetado para garantir que você nunca perceba que está preso. E o mais irônico, o ego faz isso se passando por você mesmo. Pense no ego como um sistema operacional invisível, rodando em segundo plano na sua mente. Ele não precisa de correntes ou muros para limitar sua liberdade. Tudo o que precisa é de um fluxo constante de pensamentos e emoções que reforcem a crença de que você é apenas esse corpo, essa história, essa identidade temporária. E como esse mecanismo faz isso? Existem várias funções que o ego executa, todas com o mesmo objetivo: manter você distraído e emocionalmente dependente do mundo externo. 1. O ego e a ilusão da separação. A primeira e mais fundamental função do ego é convencer você de que está separado de tudo e todos. Ele faz com que você se veja como um indivíduo isolado, com fronteiras claras e intransponíveis entre eu e outro. Isso cria o cenário perfeito para sentimentos como inveja, rivalidade, desconfiança e até ódio. Quando você acredita que o outro é completamente diferente e independente de você, fica mais fácil competir e mais difícil cooperar. 2. O ego e a corrida sem fim. Outra função do ego é manter você numa eterna corrida para alcançar algo que supostamente vai completar sua vida. Pode ser dinheiro, status, beleza, poder, reconhecimento. O ego sussurra: quando você conseguir aquilo, finalmente será feliz. Mas quando você consegue, a satisfação dura pouco e logo surge um novo objetivo. Assim, você nunca para, nunca descansa e nunca questiona o porquê dessa busca constante. 3. O ego como distribuidor de medo. O medo é uma das ferramentas favoritas do ego. Ele não apenas teme perder o que você tem, mas também teme o que você ainda nem conquistou. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de envelhecer, medo de morrer. O ego mantém você num estado constante de vigilância, como se o perigo estivesse sempre à espreita. Isso é perfeito para o controle, porque uma mente com medo é muito mais fácil de manipular. 4. O ego e a necessidade de aprovação. O ego também cria uma dependência quase química da validação alheia. Um elogio pode te elevar ao céu, uma crítica pode te jogar no chão. Esse sistema de altos e baixos garante que você esteja sempre atento ao que os outros pensam de você e, portanto, ajustando seu comportamento para se encaixar nas expectativas externas. É como se você fosse um fantoche cujos fios são movidos por opiniões alheias. 5. O ego como narrador da sua vida. Talvez a função mais sutil do ego seja a de narrador constante. Ele cria histórias sobre quem você é, o que você merece, o que é possível para você e o que não é. Essas histórias, repetidas por anos, tornam-se verdades absolutas, mesmo que sejam completamente falsas. Se o demiurgo ou qualquer outra força quisesse manter você preso, bastaria garantir que essas histórias limitantes nunca fossem questionadas. O controle invisível. O mais assustador é que o ego não precisa ser um tirano explícito. Ele pode se apresentar como um amigo protetor. Eu só quero o melhor para você. Eu estou te mantendo seguro. Eu sei o que é certo para nós. Mas na prática, ele mantém você dentro de um campo minúsculo de possibilidades, sempre longe de qualquer experiência que possa revelar sua verdadeira essência. Os gnósticos viam isso como a obra-prima do demiurgo, um mecanismo de controle que não só prende o prisioneiro, mas o convence de que estar preso é bom, necessário e até certo. O fim do controle. Mas o controle do ego não é inquebrável. A primeira rachadura na prisão surge quando você começa a observar o ego, ao invés de se confundir com ele. Quando você percebe que a voz na sua cabeça não é você, mas apenas um padrão aprendido, algo muda. O simples ato de observar já é um desafio ao sistema. E é justamente por isso que tradições espirituais ao redor do mundo insistem em práticas como meditação, silêncio, contemplação
e oração profunda. Não porque sejam boas no sentido moral, mas porque essas práticas enfraquecem o domínio do ego. E ao enfraquecer o ego, você começa a ver a prisão pelo que ela é, e a porta começa a se abrir. Se o ego é mesmo um dispositivo de controle, seja ele fruto da evolução psicológica ou da engenharia mental de um Deus enganador, a boa notícia é que a humanidade não está totalmente no escuro a respeito dele. Ao longo dos séculos, diferentes tradições espirituais o identificaram, estudaram e desenvolveram métodos para neutralizar sua influência. Curiosamente, essas tradições surgiram em lugares, culturas e épocas muito diferentes, mas muitas chegam à mesma conclusão. O ego não é o seu verdadeiro eu. O que muda é a forma como elas descrevem esse falso eu e a estratégia para superá-lo. O hinduísmo e o ahamkara. No hinduísmo, especialmente dentro do sistema do Vedanta, o ego é chamado ahamkara, termo que significa o fazer do eu, ou o criador do eu. Ahamkara é visto como um erro de identificação. A consciência pura, que é infinita e eterna, se confunde com o corpo, a mente e as emoções. Assim, a pessoa passa a viver como se fosse apenas essa identidade limitada. Para dissolver o ahamkara, mestres hindus ensinam práticas como Atma Vichara, autoinvestigação, popularizada por Ramana Maharshi. Essa prática consiste em perguntar repetidamente: quem sou eu? Não para encontrar uma resposta intelectual, mas para perceber que todas as respostas, sou fulano, sou minha profissão, sou meus pensamentos, são apenas camadas superficiais. Ao perceber isso, a consciência pode se libertar da falsa identidade e reconhecer sua natureza divina. O budismo e o anatta. O budismo oferece uma visão radical. O ego é uma ilusão completa. O conceito de anatta, ou não eu, ensina que não existe um eu permanente, sólido e independente. O que chamamos de eu é apenas um conjunto temporário de sensações, pensamentos e memórias, constantemente mudando. O caminho para libertar-se do ego no budismo envolve meditação profunda, que permite observar diretamente como o eu surge e desaparece. Quando se percebe que o ego é apenas um fluxo e não uma entidade real, o apego a ele começa a desaparecer, junto com boa parte do sofrimento. O sufismo e o nafs. No sufismo, a tradição mística do Islã, o ego é chamado nafs. O nafs é descrito como a parte inferior da alma, inclinada ao egoísmo, à vaidade e ao desejo desenfreado. O objetivo do sufismo não é destruir o ego, mas purificá-lo, transformando-o de um tirano em um servo. Os sufis usam práticas como dhikr, lembrança constante de Deus, e poesia espiritual para amolecer o ego. Eles dizem que quando o ego se rende completamente ao amor divino, ele deixa de ser uma prisão e se torna uma ponte para a união com o sagrado. O taoísmo e a mente condicionada. No taoísmo, o ego não é descrito com tanto peso moral, mas como a mente condicionada que impede o fluxo do Tao, a força harmonizadora do universo. Quando a mente se prende a julgamentos, expectativas e comparações, ela cria resistência ao fluxo natural da vida. A solução taoísta é cultivar o wu-wei, o agir sem esforço, que significa viver de forma tão alinhada com o Tao que o ego perde espaço para impor suas agendas. Isso é feito através de meditação, respiração e harmonização com os ciclos da natureza. O cristianismo místico. Na superfície, o cristianismo tradicional não fala diretamente sobre ego, mas quando lemos as palavras de Jesus sob uma ótica mística, percebemos que ele se referia a algo muito semelhante. Quando Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele pode estar falando sobre negar o falso eu, para revelar o homem interior, a centelha divina que existe além da personalidade. Santos e místicos cristãos, como Mestre Eckhart e São João da Cruz, descrevem a jornada espiritual como um esvaziar-se para que Deus possa habitar plenamente em nós. Nesse sentido, o ego não é destruído pela força, mas pela entrega. O ponto em comum. Apesar das diferenças de linguagem e método, todas essas tradições convergem para a mesma essência. O ego não é a verdade final sobre quem somos. É possível ir além dele. O caminho envolve consciência,
desapego e uma conexão direta com algo maior. Seja pela dissolução, como no budismo, pela purificação, como no sufismo, ou pela entrega, como no cristianismo místico, a meta é sempre romper a prisão mental. E essa prisão, segundo os gnósticos, é exatamente o que o suposto Deus maligno, o demiurgo, construiu para nos manter longe da nossa verdadeira herança espiritual. Chegamos ao ponto mais provocador desta investigação. Se o ego é, como vimos, um sistema de controle que nos mantém distraídos, com medo e distantes de nossa verdadeira essência, quem o criou? Para muitos, a resposta mais simples é apenas um subproduto da evolução. A mente humana desenvolveu um senso de identidade para sobreviver, competir e se adaptar. Mas para outras tradições, especialmente as gnósticas, essa explicação é conveniente demais. Segundo elas, o ego não é apenas um acidente. Ele é um projeto, o demiurgo, o deus das aparências. Os gnósticos acreditavam que o mundo material, com todas as suas belezas e horrores, não foi criado pelo verdadeiro Deus, mas por uma entidade inferior e enganadora, o demiurgo. Esse ser teria moldado a realidade física como uma espécie de prisão, um parque de diversões com armadilhas. Tudo nele é fascinante o suficiente para prender nossa atenção, mas imperfeito o bastante para gerar sofrimento e, assim, nos manter dependentes. Nesse cenário, o ego seria a chave mestra do demiurgo para manter a alma distraída. Enquanto estivermos presos na identidade limitada, nunca questionaremos o sistema, nem buscaremos nossa origem divina. Mas e o Deus verdadeiro? O gnosticismo faz uma distinção radical entre o demiurgo e o Deus supremo, o ser que existe além de toda forma e tempo. Esse Deus verdadeiro não tem interesse em nos controlar, punir ou testar. Sua vontade seria que retornássemos à plenitude da qual viemos, algo impossível de alcançar, enquanto estivermos identificados com o ego. Essa visão muda completamente a forma como entendemos a vida espiritual. Não se trata apenas de seguir regras ou ser bom, mas de despertar para a realidade de que estamos dentro de um sistema que quer nos manter dormindo. O jogo de duas faces. Se olharmos com atenção, podemos perceber que a própria religião institucional, em muitos momentos da história, serviu mais para reforçar o ego do que para dissolvê-lo. Promessas de recompensa, ameaças de punição, disputas por verdade. Tudo isso alimenta o mesmo mecanismo que, supostamente, deveríamos superar. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que, sem perceber, muitas tradições espirituais foram parcialmente capturadas pelo jogo do demiurgo? Evidências no cotidiano. Não precisamos olhar para textos antigos para sentir a presença desse sistema. Observe o mundo moderno. Redes sociais que exploram a comparação e a necessidade de validação. Publicidade que cria desejos intermináveis. Um mercado que lucra com inseguranças e medos. Cada aspecto parece calibrado para manter o ego ativo e faminto. É como se estivéssemos vivendo em uma versão digital da prisão gnóstica, onde os muros não são físicos, mas mentais e emocionais. A escolha está na consciência. A boa notícia é que, mesmo que o demiurgo ou qualquer força controladora tenha criado o ego, ele não é invencível. Todas as tradições espirituais sérias, mesmo com diferenças, concordam em um ponto. O despertar começa quando paramos de acreditar que o ego é o nosso eu real. Meditação, contemplação, autoinvestigação, oração sincera. Não importa o método, desde que ele nos leve a observar e questionar a voz que diz, eu sou assim e pronto. A cada instante de consciência, o controle enfraquece. O mistério final. Então, foi o ego criado por um Deus maligno ou é apenas um fenômeno natural que acabamos confundindo com nossa essência? Talvez essa seja uma pergunta que não possa ser respondida de forma definitiva, mas há algo que podemos afirmar com segurança. Seja qual for a origem, viver como prisioneiro do ego é uma escolha que podemos começar a desfazer agora. O verdadeiro Deus, ao se aceitarmos que ele existe, não precisa da nossa adoração cega, mas do nosso retorno à consciência plena. E talvez esse retorno seja exatamente o que o demiurgo teme. No fim, a batalha entre Deus e demiurgo não é travada nos céus distantes, mas dentro da mente de cada ser humano.
E a pergunta que fica não é apenas quem criou o ego, mas você vai continuar obedecendo a ele ou vai escolher acordar? Seja qual for a origem, uma coisa é clara: viver escravo do ego significa viver em guerra constante, com os outros e consigo mesmo. Mas ao observar o ego questionar seus impulsos e buscar a consciência além dele, começamos a desfazer as correntes. E talvez no momento em que a última corrente cair, percebamos que o Deus maligno nunca teve poder real sobre nós, a não ser o que nós mesmos lhe demos. Se este vídeo fez você refletir sobre quem realmente está no controle da sua mente, não deixe que essa conversa pare por aqui. Inscreva-se no canal para continuar explorando mistérios, ideias e verdades ocultas que podem transformar sua forma de ver o mundo. E compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares ou qualquer pessoa que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Afinal, despertar é um caminho que percorremos melhor, juntos.